tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao GPAP Internacional. Aqui comigo a Solange. Tudo bem, Oi, Solange? pessoal, tudo bom? Tudo bem, tudo jóia. E a gente agradece muito, né, a possibilidade de estarmos aqui, né, e falar um pouquinho do nosso grupo de estudos de protocolos de aquisição e pós-processamento da imagem dentro da Jornada Paulista de Radiologia, o que é muito legal, né, Solange? Opa, excelente! E com a oportunidade de falar com pessoas, né, queridas nossas que estão fora do país, trabalhando no nosso diagnóstico por imagem. É isso mesmo, a ideia nossa então é a gente fazer um GPAP internacional, trazendo aí duas colegas que são assim referências em suas áreas, para falar um pouquinho de como é que é trabalhar, pesquisar, viver, né, fora do país, fora do Brasil, né, e fazer comparações e talvez aí te ajudar numa tomada de decisão daquilo que, enfim, você pensa em fazer no futuro, né, Solange? É muito importante isso. Exatamente. Prontos para começar? Bora! Vamos embora! Então, primeiro eu vou chamar para um relato de experiência em pesquisa clínica em diagnóstico por imagem no exterior, a professora Vanessa Barroviski Santos. A Vanessa, ela é biomédica da medicina nuclear, agora tá chique o nome dela, é Technologist at Guy's and St. Thomas, na Fundação Isso. Trust, no Reino Unido. Ela é graduada em biomedicina, fez especialização em diagnóstico por imagem e está agora como pesquisadora. Foi pesquisadora do IPEM, também na USP, né, em ciências nucleares e graduada por mim, para minha alegria de falar com a minha querida aluna Vanessa, a nossa Vanessinha. Olha. Vanessa, com você. Seja bem-vinda. Obrigada, Solange. Obrigada, pessoal. Olá a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É a minha segunda participação aqui na JPR. Vou compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui em Londres como biomédica, trabalhando em medicina nuclear. Bom, meu título, então, é a minha experiência sobre o radiodiagnóstico e medicina nuclear aqui no Reino Unido, em Londres, né? Uma pequena apresentação, Solange apresentou um pouquinho. Eu sou biomédica formada pela Universidade da Unisa, fiz pesquisa no IPEM em paralelo, tenho minha pós-graduação feita pelo Einstein, fiz meu mestrado aqui em Londres, em imagem avançada, e hoje eu sou biomédica no setor aqui do Guy's and St. Thomas Hospital, que é uma fundação aqui pelo NHS, que é o sistema público aqui do Reino Unido. Bom, pessoal, vou dar só uma introdução, uma passagem rápida. Para você ser biomédico aqui no Reino Unido, você tem praticamente duas rotas, né? A rota principal e a rota equivalente. A rota principal que eles falam aqui é quando você faz a graduação no país. Então, a graduação que nossa biomedicina seria Clinical Technology, e você poderia entrar, fazer a especialização em qualquer modalidade de imagem. Então, ultrassom, ressonância, tomografia ou a medicina nuclear. São 4 anos no total. Ou uma outra formação tradicional que eles têm aqui é a radiography, que eles chamam aqui, que você também ingressa diretamente na área da imagem e já começa a trabalhar no 3º ano com a modalidade de escolha. A rota equivalente é para aqueles que fizeram a formação e a graduação fora do Reino Unido, que foi no meu caso. Então, eu fiz a biomedicina no Brasil, e aqui eles têm essas, como se você tivesse que fazer uma certificação que chama-se RCT, a certificação é o Conselho Britânico deles, para que você possa atuar na área da imagem, né? E o que seria essa certificação? Essa certificação nada mais é do que não só para medicina nuclear, mas qualquer área da imagem que optar a trabalhar, é como se fosse uma monografia que a gente tem que descrever e provar o nosso conhecimento na área da imagem de escolha. Então, que no meu caso, a minha certificação ainda está em andamento, eu estou fazendo a certificação porque é um trabalho longo a ser feito, e porque é uma certificação que não necessariamente pode te ingressar a trabalhar, e sim para você conseguir ter vagas mais de manager, de gestão, diretoria. Então, como agora eu estou numa progressão de carreira onde eu quero alcançar vagas mais altas, essa certificação é essencial. E o que me ajudou a entrar foi o meu mestrado. Bom, uma leve introdução sobre questão de visto, trabalho, como é que funciona aqui. Cidadania europeia,
mesmo o Reino Unido não fazendo mais parte da União Europeia, ainda assim é um facilitador, né? E para quem não tem a capacidade é a mesma, somente tem que ter em mente a aplicação de visto, que no mínimo uns 6 meses de antecedência, tem certas taxas e custos, que feito isso, o governo britânico te dá um título de pre-settlement, que é quando você tem a permanência de 5 anos que você pode residir e trabalhar. Após esses 5 anos, o governo te renova automaticamente para o settlement, que você tem a permanência indeterminada aqui no Reino Unido. Esse link é um link do site do governo britânico, onde está descrito passo a passo, tudo certinho sobre o direito de trabalhar e residir aqui no país. Bom, pessoal, só para falar assim, bem sobre o meu plano de carreira aqui, que eu fiz aqui. Eu, primeiramente, apliquei para o meu mestrado. Eu fiz essa aplicação já estando ainda no Brasil. E, obviamente, eu tive que fazer o teste de proficiência em inglês, que né, inglês não é minha primeira língua. E optei pelo IELTS, mas tem outras provinhas que são aceitas. Fiz meu mestrado na UCL e eu super recomendo esse curso, é muito completo, me ajudou bastante, tem uma base super boa, principalmente a nomenclatura com a língua. E isso me ajudou, eu descobri que tem essas empresas de recrutamento, essas agências de recrutamento, que foi aí que eu entrei no mercado de trabalho, que é como se fosse plantonista, cobertura. Você não tem um contrato, você não passa por uma entrevista, eles simplesmente analisam seu currículo, veem as suas certificações e eles te realocam em hospitais que precisam de biomédicos para trabalhar. No meu caso, foi na medicina nuclear, eu apliquei para o departamento de medicina nuclear. E aí eu trabalhei ainda em hospitais do NHS. E um fato curioso que o NHS é o segundo sistema de saúde público maior do mundo. O primeiro é o nosso SUS brasileiro. E depois de 1 ano e meio sendo cobertura plantonista, eu apliquei para uma vaga permanente e consegui contrato mesmo no Guy's and St Thomas, que eu deixei de ser cobertura e virei contratada mesmo. Qual que é a diferença de ser agência de recrutamento e contrato permanente? Bom, as agências de recrutamento, primeiramente, você não precisa passar por aquele todo processo seletivo de entrevistas, fase 1, 2, 3. O salário é um pouquinho maior, porque você não paga taxas, não tem contrato, então tem a liberdade de poder viajar, essas coisas. Tem muito imigrante que faz isso. E não é porque não é contrato que é ruim, pelo contrário, é opção pessoal de cada um. Eu simplesmente tive a oportunidade e não tenho intuito de voltar, então eu falei, por que não ter uma longevidade, que é isso que o contrato permanente nos dá, benefícios, obviamente, e a progressão de carreira que você pode ter dentro do NHS. Sem contar tem alguns descontos que quando você é do NHS em teatro, restaurante, mercado, mas é só uma curiosidade. Bom, e sobre minha percepção profissional e experiência na parte mais técnica da medicina nuclear, né? Então, as semelhanças, de modo geral, acho que é universal. Os equipamentos, as gama-câmeras, os PET-CT, a maioria Siemens, que eu trabalhei aqui. Trabalhei em 2 hospitais aqui em Londres. Workflow, então, por exemplo, tempo de gestão dos pacientes, os radiofármacos, as terapias, bem parecidas também. Isso eu não tive dificuldade na parte técnica. Hospital Escola é o hospital que eu estou hoje, a gente tem bastante estudantes, é bem legal também. E as diferenças, basicamente, a insalubridade que a gente tem no salário do Brasil, aqui é outras nomenclaturas, que não é isso. Questão de imigrante, multicultural, a questão da língua, a cultura, é diferente, é uma coisa que requer uma certa adaptação, algum software de processamento de imagens e a progressão de carreira eles chamam aqui de bandas. Então, você começa com banda 2 até 7 e vai para 8 e 9, que é gestão e diretoria. Eu estou entrando na 7 agora, né? Enfim. Eu coloquei 2 fotinhos, então, o Guy's and St Thomas Hospital é uma fundação, então são 2 hospitais, mas é pertencente do mesmo manager, né? Então, o St Thomas a gente atende pediátricos e emergência, fica ali no ponto icônico de Londres, onde é o Big Ben, a gente até consegue ver da janela do setor. E o outro hospital é ali no London Bridge, que é um outro ponto icônico também de Londres. Bom, pessoal, só para concluir, acho que
indo para trabalhar fora do país, na sua área, acho que 3 pilares fundamentais, uma formação técnica sólida, então, graduação, especialização, curso, mestrados, que ajudam a deixar o seu conhecimento técnico mais sólido, para que você tenha um pouquinho mais de confiança, ainda mais quando você vai para um outro país, que a cultura e o idioma também interferem. O inglês, ter a mente aberta, conseguir adaptar com a cultura, com o multicultural, com pessoas de que vêm de todo lugar do mundo. No departamento que eu trabalho hoje tem bastante portuguesa, tem gente da Alemanha, é multicultural, um ambiente super legal. E, obviamente, a questão da preparação e planejamento, então, ver tudo com antecedência, documentação, visto, pesquisa, estuda. Se tiver alguém que está nesse país que possa te dar uma abordagem, uma ajuda, um suporte, isso também é muito, muito válido, eu acho super importante. E é isso, pessoal. Como referências, eu coloquei o meu curso, o mestrado que eu fiz, esse curso desse registro do Conselho Britânico para Clinical Technologies aqui. Então, para quem, no meu caso, eu consegui ingressar na parte profissional sem ter feito esse registro, porque eu já tinha uma certificação deles, que foi pelo meu mestrado. Mas caso que queiram ter curiosidade, dá acesso ao site, está tudo descrito lá também. A questão das agências de recrutamento, essa Globe Locums foi a que eu trabalhei, que também dá para você ingressar diretamente no mundo profissional aqui, simplesmente começando com aquela cobertura, que no meu caso me deu bastante experiência prática para trabalhar aqui, e isso me ajudou muito, porque aí quando eu fui aplicar para a vaga permanente, eu já tinha uma base legal. E eu também coloquei o link da questão de documentos e visa para poder residir e morar aqui, está tudo também do governo britânico. E muito obrigada, pessoal. Agradeço novamente de novo fazendo parte desse evento maravilhoso. E, enfim, muito obrigada. Muito orgulho, né, Muito Solange? orgulho, muito orgulho. Parabéns pela trajetória e pela expectativa de crescimento, né? Até uma progressão rápida pelo tempo que você está aí. Não sei se isso é Sim. comum, essa progressão, que a gente vê que isso não é tão simples aqui no Brasil, mas sim, você já está a indo... progressão de carreira é bem legal aqui. Maravilha. Parabéns. Vanessa, Obrigada. parabéns aí pela trajetória, né? E em tão pouco tempo, né, conseguir tanta coisa, né, ter vivenciado aí por várias etapas, várias situações e que isso continua, né? Vanessa, vou te pedir para esperar um pouquinho, porque agora a gente tem outra colega para conversar. Vamos cruzar o Atlântico, né, e ir para o Canadá agora e conversar um pouquinho com a Adriana da Silva Santos. A gente se conheceu pessoalmente aqui, né, no Brasil. A Adriana é biomédica, dosimetrista, ela é membro da Associação Americana de Dosimetristas, presidente da Associação Brasileira de Dosimetristas e é estudante, né, da Alton College, que é o curso do MLA, lá no Canadá. Adriana, tudo bem com você? Tudo bom. Seja bem-vinda. Obrigada aqui. Pelo convite. Opa, muito bem. A gente é que agradece, né, Solange? Opa, saudade. É bom encontrar o pessoal que conviveu tão próximo da gente, trabalhando fora, assim, numa outro cenário, com outras perspectivas. Muito bem. Obrigado, viu, Adriana, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, né, nesse momento, dentro da Jornada Paulista de Radiologia e no GPAP Internacional, né, quando a gente chama aí nossos colegas que estão fora do país, né, para apresentar seus trabalhos, suas perspectivas, sua história, né, para que todos aí possam se inspirar, né, Solange? Isso mesmo. É isso aí. É isso que nós estamos buscando. E agora conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. É isso aí. Para quem não te conhece, né? Para quem não conhece a Adriana, né? Conta primeiro o seu momento aqui no Brasil, né? Por onde você passou, né? E depois fala desse momento da tomada de decisão de ir para outro país. Bem, eu fiz biomedicina, né? E no último ano eu tinha optado por fazer a minha especialização, minha monografia em reprodução humana.
Só que há mais de 25 anos atrás, essa área era muito fechada, né? E aí eu fiquei na busca por um estágio, né? Quando um dia eu ligo no Einstein e me falam E aí eu falei assim, vou fazer estágio na tomografia, vou fazer estágio em imagem, alguma coisa assim, né? E aí acabou que me transferiram para a radioterapia, eu conversei com as pessoas, acabei mandando meu currículo, e um ano depois eu comecei na radioterapia do Einstein como dosimetrista, como trainee, né? Não sabia exatamente o que era radioterapia, não sabia o que estava fazendo lá. Fui aprendendo, né, com o passar do tempo, e logo a gente teve a oportunidade, como a minha especialização era em outra área, a gente fez a pós em terapia e medicina nuclear. Foi quando eu conheci a Solange, né? E fiquei trabalhando em radioterapia, né, por 20 anos e meio no Einstein. Logo depois eu saí de lá, fiquei um tempo ajudando na criação da Associação Brasileira de Dosimetristas, e depois eu entrei no outro hospital e fiquei 3 anos, né? Também trabalhando como dosimetrista. Mas aí, nessa época de pandemia, né, já começou um bichinho falar assim, quando começa a te beliscar, por que você não tem? Eu pensei assim, qual eram os meus sonhos, né? Acho que todo mundo na pandemia entrou nessa fase, né? E aí eu comecei a me perguntar quais eram os meus sonhos. E eu sempre tive o sonho de morar fora, de estudar fora, conhecer outras pessoas de outras culturas. E aí, em 2021, eu comecei a colocar esse projeto em andamento, né? Comecei a pesquisar quais eram as minhas possibilidades, né? Aí eu queria estar como dosimetrista Sim. tudo, só que tipo tinha algumas limitações, né? Então eu tinha uma opção de ir pelo Express Entry, que seria a parte que o Canadá te convida, mas aí demora um pouco. Tinha para ir como estudante, e como para trabalhar como dosimetrista, eu tinha que tirar algumas certificações que demorariam um pouco mais de tempo no Brasil, né? Então, como eu queria ir logo, então eu acabei optando ir por estudo, e aí eu peguei no site de imigração do Canadá, ele falava que eles estavam alta demanda por profissionais de saúde, e eles tinham esse programa dos colleges, que tinham determinadas profissões e cursos, e eles indicavam os colleges que você poderia fazer. E aí eu acabei escolhendo o MLA, né, que é Médico Laboratório Assistant, que é como se fosse o assistente do biomédico, né? Aqui eles chamam o biomédico de MLT, né, Médico Laboratório Technology. E aí eu falei assim, eu não gostava muito dessa parte de laboratório, mas eu vou porque depois eu mudo, eu volto para a radioterapia, né? Então eu vim nesse intuito de estou terminando o college já, vou começar a trabalhar nessa área que eu nunca trabalhei, né? Eu trabalhei em radioterapia, para enquanto isso ir resolvendo toda a minha documentação, que aqui é um pouco mais complexo, para voltar para a radioterapia, porque aqui é separado, né? A gente vê que o Brasil, ele dá muito mais opções. Por exemplo, o biomédico, ele pode trabalhar em mais de 40 áreas, né? Aqui o biomédico, eles entendem o biomédico como só trabalhando em laboratório. A área de radioterapia, ele tem que ser tecnólogo, ou seja, eu tenho que fazer outras coisas em paralelo, talvez outro college, tudo, outro programa, para poder entrar na radioterapia, porque eu não sou tecnóloga. Então, assim, tem essa parte que é um pouco complexa, né? E também tem as certificações. O que acontece? As associações aqui, você faz todas as provas de título pela associação, e é como se ela fosse um conselho também. Então, eu tenho que resolver essa questão, né, fazer mais alguns cursos para poder prestar a prova para a associação que é o CAMRT, né, Associação de Tecnólogos, que eles chamam, para depois eu entrar, aí eu posso trabalhar na radioterapia, e depois eu tenho que fazer mais umas provas de certificações para trabalhar como dosimetrista. Eu posso trabalhar, mas enquanto isso, tenho que fazer mais umas certificações, ou a canadense ou a americana, eles também aceitam. Então, assim, tipo,
É um longo caminho, mas uma experiência muito boa, que assim como a Vanessa, né, eu estou tendo essa experiência de estar num país multicultural. Aqui eu estou bilíngue, então uma outra etapa que eu vou é para aprender o francês também, porque as melhores oportunidades de emprego são para quem fala inglês e francês, não só o inglês. E assim, tem sido um grande desafio, né? Você lida com pessoas de todos os países, né? Outra coisa, eu percebo que como é um país multicultural, praticamente povoado, boa parte dos habitantes são internacionais, né? Existe uma tolerância muito boa, assim, você não sofre tipo de preconceito, as pessoas são muito agradáveis, né? São muito simpáticas, né? Tem algumas exceções, mas a grande maioria. E assim, tem sido uma experiência muito boa. Eu estou numa província que eles chamam província do Atlântico, né? Porque também é o lugar que é mais fácil de eu conseguir a residência permanente, que é o meu passo principal nesse momento, né? Conseguindo a residência permanente, eu consigo fazer outros cursos, e como residente permanente, os cursos têm um outro custo, 1/3 do valor do que é para os internacionais, e depois desse passo, o próximo passo seria a cidadania, né? E aí, enquanto nesse paralelo, eu vou gradativamente tentando entrar na voltar para a radioterapia também. O que me impede é só essa certificação, né? Ser reconhecido pela associação, porque eles, assim, quando eu cheguei, eu mandei alguns currículos e eles falaram, olha, se não fosse a certificação, essa prova que você tem que fazer e você tem que ter esse outro requisito do tecnólogo, a gente te contrataria hoje, porque o seu currículo é muito bom, né? Então, a gente percebe em termos de tecnologia que o Brasil está muito bem, então todas as tecnologias que eu trabalhei no Brasil, nem todas têm aqui, né? Depende de província para província. Então, assim, às vezes a gente tende a menosprezar ou falar, não, o Brasil é inferior em tal aspecto, e a gente não vê muito isso, né? Tanto em termos de educação, em termos de saúde e tecnologia, a gente está muito bem em comparação, né? Por exemplo, em comparação com aqui, né? Muito bem, Adriana, me escuta? Muito bem, Escuto. Adriana. Muito bom. Opa, que bom, muito bom. Excelente, obrigado aí pelo seu depoimento e realmente mudou o país, né? Muda o país, Vira a chavinha. vira a chave. E outra coisa, as dificuldades, algumas são as mesmas, só que existe toda uma questão de legislação, né, do local, em que há necessidade de se adaptar, de se ajustar e tudo mais, né? Né, Solange? Isso, é um complicador, né? Ajustar legislações diferentes e como você trabalha, mesmo você tendo conhecimento, como você consegue aplicar o seu conhecimento em situações tão distintas, né? A gente viu duas realidades bem diferentes, né? Sim. A questão do Canadá, que você precisa de outras certificações, a questão de Londres com a Vanessa, então foi bem interessante mesmo. Maravilha. Vamos chamar então a Vanessa junto aqui e aí, enfim, vamos fazer uma roda de conversa a respeito disso aí, né? E aprofundar um pouquinho mais nesse momento e dessa questão da atuação profissional. Eu queria perguntar para vocês se dentro dessa trajetória, né, tanto da Vanessa quanto da Adriana, se vocês presenciaram também outros brasileiros seguindo a mesma trilha dentro dos ambientes onde vocês estão inseridas, e se isso foi algo, se vocês mentoraram de alguma maneira, ou seja, olha, eu já passei por isso e como é que é, vamos lá, vamos resolver, né? Ou ainda, ou o contrário, ou o contrário, a Vanessa se alguém recebeu vocês. a própria Vanessa pontuou isso, né? Lá no slide final dela, que ter pessoas com que você conheça ou que possam te ajudar, te dar alguma orientação, isso muitas vezes é fundamental, né? Isso. O que é que vocês acham? O que é que vocês podem dizer para a gente, meninas? Quem começa? Vanessa. Perdão. Pode falar. No meu caso, eu não conheci ninguém na área nem da biomedicina brasileiro que
me orientou. Eu simplesmente conheci portugueses, tem muito pessoal de Portugal que trabalha no departamento de medicina nuclear, por incrível que pareça, a maioria é português. E isso me ajudou. Então, o pessoal me acolheu, assim. Então, quando eu comecei a ouvir um português no ambiente de trabalho, deu aquele alívio, assim. Eu falei, me ajuda. E Legal. aí foi. E hoje ajudo outras pessoas, alunos e tudo, mas ainda não conheci brasileiros. Mas portugueses, sim, tem bastante. Muito bom. E você, Adriana? Então, na minha sala tem duas outras brasileiras, né? Uma do Rio de Janeiro e outra de São Paulo. E da turma anterior à nossa, que são pessoas que também biomédicos, já trabalhavam no Brasil, inclusive um casal que acho que a moça estudou com a Solange, né? Mesmo? Olha só. De Olha! medicina nuclear. Nossa, eu tô em O marido. todas. Tem que, tem que, tem que buscar esse pessoal aí também, hein, Adriana? O nome dela acho que é Márcia Matsumara. Ela falou que fez pós, né? Ela fez no Einstein. E aí, o marido dela, ele fez, a área dele é laboratório clínico, então ele foi da turma anterior à minha, e ele já está trabalhando nessa parte de laboratório, e ela está tentando entrar na área. Eu até expliquei para ela, conversa com a Solange e tudo, né? Você vai precisar do seu conteúdo programático para você aplicar tudo. E é tipo assim, ele tem me ajudado muito. O hospital que eu estou fazendo estágio, ele trabalha lá, né? Em outra cidade ele trabalha lá. Inclusive a Vanessa falou do Gás Hospital que ela trabalha, tem uma brasileira, amiga minha, que trabalha na radioterapia Ai, que nesse legal. hospital. O nome dela é Caroline Napoleone. A gente chama muito ela, né? E ela trabalha lá. Só que a formação dela é dentista, né? Ela começou como dentista e depois estudou radioterapia. Olha só Legal. que legal. Já O mundo é tem. O pequeno. mundo é pequeno demais, É, viu? sim. Olha que interessante. Pois é. Gente, olha só, a gente não combinou absolutamente nada Nada. disso, tá? A Não gente tá tínhamos noção disso. Exatamente. Então, assim, é o que vocês estão escutando agora, a gente também está escutando aqui, né? Não houve nenhum comentário prévio a esse respeito, né? Claro que a gente conversou com elas para definir tema e tudo mais, mas não desses detalhezinhos, Detalhes, quem né? conhece quem, né? Vamos precisando andar na linha. Não, essa coisa do mundo ser pequeno é isso mesmo. E assim, vocês ambas, né, falaram a respeito das perspectivas, né, do que cada um almeja e tudo mais. E isso é super importante, né, ter aí um planejamento com começo, meio e fim. E quanto tempo vocês acham que vão conseguir, né, chegar nesses objetivos de vocês, né? É fácil, é difícil, ou o pior já passou, digamos assim, né? E agora vai andar um pouquinho mais rápido, como é que é isso? Porque, assim, tanto para a Adriana quanto para a Vanessa, a gente escutando do lado de cá, dizendo, meu Deus, elas já venceram muitas barreiras, mas tem ainda muita coisa para conquistar, sem dúvida nenhuma, mas o pior já passou, o que vem pela frente, né, a próxima etapa é mais rápido, dá para fazer ainda esse ano, ou ano que vem, como é que é isso? Pode começar, Adriana, inverter agora a ordem. Tá bom. Olha, eu ainda estou no olho do furacão, né? São muitas emoções. A gente fala que a vida do imigrante não é fácil, mas assim, é muito bom quando você vê que você consegue, né? Que tipo, o que você imaginava, a gente imaginava algo, depois a Vanessa vai poder falar dela, mas eu imaginava algo muito mais impossível do que de fato é. Né? Então você percebe que é só você tentar, é que ninguém teve a coragem de ir lá bater na porta e tentar, né? Então, quando você começa a fazer isso, você vê que tem oportunidade e você pensa, eu deveria ter feito isso antes, né? Às vezes eu me pergunto, olha, eu podia ter feito isso alguns anos antes, mas por outro lado eu penso, eu tinha que ter essa experiência e tudo isso que eu vivi, tudo é importante, né? Onde eu cheguei. Eu ainda tenho alguns caminhos a percorrer, né? Que eu preciso voltar para a radioterapia, né? Aliás, é uma coisa assim meio de coração, né?
Eu estou nessa parte de laboratório que eu não gosto, e eu coloquei na minha cabeça, você tem que gostar, então é uma lavagem, é legal. Mas, assim, é bom porque eu estou vendo a parte do diagnóstico laboratório, que a gente só vê os exames, né? A gente não estou tendo essa vivência. Isso vai me ajudar no futuro em alguma coisa, mas, assim, eu tenho ainda esse caminho de voltar para a radioterapia, de fazer as certificações, né? Porque agora no Brasil nós temos a prova de certificação dosimetrista, então, como eu sou a presidente, não faço, porque eu falo, o pessoal, se eu passar, o pessoal vai falar assim, é marmelada. Então, eu pretendo fazer a do Brasil, eu quero fazer aqui do Canadá e quero fazer a americana. Então, eu quero ter as três. Então, isso me deixa num livre acesso para eu ter essas três opções, né? No Brasil, tudo bem, eu tenho espaço, mas se eu quiser ir para os Estados Unidos ou continuar no Canadá, eu tenho ambas as certificações. E ter fluência em outra língua, né? Ter a fluência no francês. Então, assim, tem um longo caminho, acho que em 5 anos, até 5 anos eu tenho tudo isso, como também eu consigo ser cidadã, que também já melhora bastante coisa. Uma perguntinha, e Adriana, você teria como entrar direto na certificação para dosimetria ou você obrigatoriamente tem que passar por essa outra que você está fazendo agora? Então, eu tenho que passar por essa outra. Eu acho um pouco diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu já sou membro da associação, sócia da associação americana, e é só eu prestar direto a prova para dosimetrista lá, né? Mas como o meu interesse foi por aqui, eu tenho que fazer essa primeira prova para ser sócia da associação, para depois fazer para dosimetrista, que é um mini curso. E aí existe uma diferença entre a americana e a canadense. A americana você estuda e faz a prova, e a canadense é como se fosse um curso mesmo, que tem algumas matérias que você tem que fazer, você mostrar que você tem experiência, para depois, no final, você tem essa prova para prestar. Então, assim, eles são um pouco mais complexos, o jeito dele pensar é um pouco diferente, né? Certo. Entendi. E você, Vanessa, como é que está hoje esse seu planejamento, né, para os seus próximos objetivos? O pior já passou, o pior está chegando, está no olho do furacão, como é que está? Olha, eu acho que o mais difícil passar era que é o que a gente não conhece, o desconhecido. Como é que é o departamento, como é que é parecido com o Hospital do Brasil, o departamento é igual, como é que é o pessoal. Acho que quando a gente já está aqui, para você ir para as próximas fases, não dói tanto, digamos assim. Mas no meu caso, agora eu estou fazendo essa certificação, esse RCT, que é esse registro, que é que no mínimo leva de 1 ano e meio a 2 anos para você concluir, porque é realmente intenso, é uma monografia, como se fosse aquela que a gente faz lá no TCC, essas coisas, que é onde a gente consegue atingir vagas mais de gestão mais para frente, que conseguiria atingir sem essa certificação? Conseguiria. Porém, há um diferencial na questão de entrevista, na questão de competição com o pessoal daqui, porque eles já são registrados automaticamente aqui, porque eles fazem a formação aqui. Então, para quem vem de fora, essa certificação é um diferencial. Então, é como se tivesse o registro deles, é um número, como se fosse o Conselho de Biomedicina no Brasil também. Então, no meu caso, também tem o plano de 5 anos, que eu pretendo ir para a questão da gestão. Não sei se vou ficar na parte do NHS, que é o Sistema de Saúde Pública, ou se vou para o privado. Por enquanto, eu estou seguindo lá, porque eles disponibilizam bastante cursos, eles oferecem outros mestrados também na parte de management e gestão, que é muito legal a quantidade de cursos e certificações que o hospital cobre, né? Então, se você se compromete a questão de carreira, eu acho que comparado com no Brasil, acho que até um pouquinho, lógico, com todo o esforço, né? É mais rápido, eu acho, eu creio eu. Mas no meu caso, eu ainda estou fazendo tá em andamento, tô quase terminando, mas tô lá. Muito bem, isso aí. É importante, né, a gente estar sempre, né, nessa continuidade, né, de buscar sempre, de ter a noção de que é um processo, de que há uma continuidade das coisas e tudo mais. Uhum. E assim, ouvindo vocês falando, né, e Solange vai lembrar também,
não tem como eu, Homero, não fazer um paralelo de quando, enfim, claro que eu estava no mesmo idioma, né? De Recife para São Paulo, sem conhecer ninguém, aquela coisa toda, né? Todos quebrar tudo, de todas as barreiras e tal. E querendo ou não, a gente tem aí um crescimento enquanto pessoa, né? E o que é que vocês descobriram de vocês somente depois que vocês chegaram aí? Quem começa? Pode falar. Porque é assim, como é que você se vê, o quanto que você amadureceu como pessoa pelo fato de estar sozinha em uma outra realidade, como é que era a Vanessa antes de passar por essa experiência, ou a Adriana, e como estão hoje? Mudou muito, muito, muito. Questão de amadurecimento, questão de... Hoje, como eu trabalho num hospital escola hoje, então... E eu já fui aluna, já fiz a pós-graduação, já estava nessa fase. Hoje sou eu que ajudo, sou eu que faço a mentoria, sou eu que... mudou completamente. Então, mas eu ainda mantenho dentro de mim aquela questão de... Eu já fui aluna, eu sei que é difícil, então a compaixão, a empatia sempre está dentro de mim, mas com certeza o amadurecimento, a força que a gente, né, porque não é fácil, a língua, a cultura às vezes não é fácil, é difícil, então o amadurecimento vem, e aí você fica forte, e eu acho que faz parte, então eu acho que isso contribuiu muito, e eu sou muito grata por isso. Muito bem, Adriana. Eu acho que assim, você descobre uma coragem que você acha que não tinha. Outra coisa que eu aprendi é a não pensar muito. Se você pensa muito e problematiza muito as coisas, você não realiza. Você tem que ir, né? Tipo assim, você pensa, eu vou sair do meu país, da minha casa, vou vender as minhas... Então, se você começa a pensar e romantizar muito, chega uma hora que você fala, quer saber, eu não vou, né? E a partir do momento que você se desafia, você fala, não, eu vou, e você não pensa muito, é para eu ir lá e fazer uma entrevista, é para eu ir lá e não sei o quê, e você não pensa, e justamente você faz, você vê que você tem uma coragem, um potencial que você não achava que você tinha, né? Só terminando uma frase que eu vi no LinkedIn que fala que quando aparece uma oportunidade, você aceita, depois você vê como é que faz, assim, no sentido de tipo, você não pensa muito, você tem que enfrentar, porque se você pensar muito e deixar o medo te tomar conta de você, você não realiza, né? Muito bom. Muito bom. Nosso tempo está esgotado. Que É coisa isso mesmo. horrível. Eu ficaria a tarde No inteira falando com instante vocês. passou aí, né, esse tempo que a Sociedade Paulista de Radiologia reservou para a gente, dentro do GEPAP Internacional. Eu tenho certeza que vocês têm muitas histórias para contar e que ainda vão vivenciar outras tantas histórias, né, na trajetória pessoal e profissional de vocês. E a gente vai estar aqui do lado de cá, né, aplaudindo e torcendo muito para que tudo dê certo e apoiando cada uma de vocês, tá bom? Então, obrigado novamente. Muito obrigada pela participação, foi muito bom revê-las. Obrigada. Que estão bem, que estão fazendo as coisas que podem ajudar outras pessoas a seguir o mesmo caminho. Com certeza. Então, muito obrigada pela participação de vocês. E até o próximo GEPAP Internacional. É isso aí. Valeu, obrigado, gente. Valeu, Obrigada, tchau, gente. meninas. Tchau. Boa tarde.